Sejam mais uma vez muito bem-vindos e bem-vindas a esse podcast. Eu prometi pra mim mesmo que eu ia chegar dessa vez, nessa semana, e não ia cometer um erro, travar minha língua aqui nessa introdução. Se você não sabe do que eu tô falando, volta no episódio anterior, de número 66, que eu tava me segurando por meu último neurônio que faltava. Agora tem mais meio. Vamos ver se dura até o final do episódio. Tudo bem, Richard? Tudo bem, e você? Muito bem, melhor agora que eu tô com mais uma pessoa seguindo, né, parcialmente na nossa promessa, quer dizer, numa das nossas previsões de ano novo, né, de 2022, que a gente teria um terceiro integrante. Esse é um integrante step, por enquanto, né, ele não é oficial do programa, mas ele já é oficial na nossa equipe de cripto aqui na Empíricos, que é o Paulo Camargo. Muito boas-vindas a você, Paulo. Opa, tudo bem, pessoal? Prazer estar aqui, obrigado pelo convite, né? Espero que esse step também aguente um pouquinho, né? Rodar um pouco essa estrada e vamos nessa. Cara, eu preciso, não posso fazer esse podcast sem começar contando alguma coisa sobre o Paulo. Nossa, lá vem. Pessoal, Gosto. né? Ah, pra Gosto quem não- dessa abordagem. Pra quem não sabe, antes de que ele me difame aqui publicamente, né? Pra quem não sabe, eu e o Bazan, a gente se conhece há algum tempo já, né, Bazan? Acho que vai fazer 12 o quê? anos. 12 anos? Nossa, já é uma vida Não sei quase, se é né? bom ou se é ruim, mas Dá pra ter pra um filho você, no grande caso, já, né? né, cara? Como que é? Vocês têm um filho grande? Não daria pra ter um filho não. grande. Não, mas o Paulo, uma das pessoas mais carismáticas e educadas que eu conheço, né? Trabalha comigo aqui há bastante tempo, a gente se conhece há muito mais tempo do que isso. Só que sempre foi um grande desafio pra mim chamar o Paulo de Paulo, né? Porque a gente se conhece da faculdade, na Você chama faculdade ele do quê? De meu bem? Não, de Pu. Por causa do ursinho Pu. Você talvez não esteja vendo o Paulo nesse momento, se esse vídeo não estiver no YouTube, mas esse é o apelido de faculdade do Paulo, Pu, por Meu causa do Deus. ursinho. Eu não acredito que a gente começou esse podcast desse jeito. Então, pessoal, bem-vindos ao Tela Azul, edição número Informação. 2000. Informações exclusivas que você só descobre no podcast. Agora vamos falar papo sério aqui, que a gente vai falar de blockchain games. O Paulo também é uma das pessoas, além das mais carismáticas e educadas que eu conheço, um dos maiores gamers que eu conheço, um cara que manja pra caramba desse cenário. E foi justamente uma adição ao nosso time pra gente poder vasculhar cada vez mais esse ambiente de jogos com blockchain, de GameFi. A gente queria dar uma aprofundada aqui hoje, né? Eu sei que foi ideia de vocês, então eu deixo você explicar a pauta, Richard. Tá bom, não. A primeira coisa que eu queria começar, Paulo, é que muitas vezes quando as pessoas vêm falar sobre blockchain games comigo, elas vêm com uma visão, então na cabeça delas tem ali o conceito do que é um blockchain games, só que é abstrato. Ele não consegue materializar, ele fica se perguntando Como qual é que o que jogo roda no blockchain, né? Isso, Não tem e- internet? Mas Chegou essa pergunta esses dias, eu achei maravilhosa. a quais são pergunta. as diferenças? Tipo, o que tem num jogo de blockchain que não tem num jogo normal? O que essas duas coisas, assim, elas são essencialmente diferentes? Então, Resposta, o blockchain. o blockchain, mas, pensando no cara que tá aqui agora, vai abrir um jogo de blockchain no computador dele, vai tentar brincar. Tem alguma diferença de interface ali? Tem alguma particularidade dos games? Bom, acho que antes de a gente falar de blockchain games, eu queria falar um pouco da indústria tradicional de jogos, que acho que é mais fácil de explicar. Fica à vontade. Então, assim, se a gente olhar para jogos, bom, esse não é um mercado novo, né? Ele existe há muito tempo, desde mesmo antes da era da digitalização, né? Então, cara, xadrez, cartas, baralho, tudo isso, querendo ou não, o ser humano sempre procurou maneiras de ocupar seu tempo e se divertir, né? Então, e isso se transpõe até pra, né, tomar uma zinha no bar, conversar com os amigos, futebol. Tudo isso veio dessa experiência. Então, hoje, a indústria tradicional de jogos, ela é uma indústria enorme, né? O Richard aqui, que cobre muito tech, também sabe do que eu tô falando, né? Mas é uma indústria que movimenta em torno de 180 bilhões de dólares por ano. Então, é realmente... se a gente olhar para isso, é um número que vem crescendo todo ano. Durante a pandemia, esse número cresceu pra caramba, né? É maior que a indústria de cinema, né? Nossa, se a gente olhar pra cultura, assim, cara, isso é realmente tá dentro da vida que a gente... E eu tô falando isso da indústria tradicional, não tô nem falando em cripto, né? Então, e aí, então esse já é uma indústria que é muito explorada. A gente tem players muito consolidados, é uma indústria super concentrada. Então tem questão de desenvolvimento de projetos AAA, são poucos estúdios, né? O que é um projeto AAA? Cara, um projeto AAA, pra explicar, né? É um projeto de altíssima qualidade. É tipo Tier 1 do jogo. Mas é subjetivo? Ou É tem uma subjetivo. métrica pra Cara, isso? eu não sei se tem alguma métrica Tem oficial. uma métrica informal, isso que eu ia falar, que é basicamente o budget. Você gastou exatamente. dinheiro pra caralho, é um AAA. Tipo assim, cara, Basicamente isso. AAA, você vai Não pegar... importa se deu certo ou não, então. Não. Não. O Cyberpunk é AAA? Cyberpunk é AAA. AAAzaço. É Tá. quadruple A quase, né? É. A quantidade de tempo, de recurso e tempo que eles gastaram naquele jogo, os caras quase criaram um metaverso dentro do jogo, né? Falharam porque, né, saiu
antes do esperado, né? Que era 2077. Provavelmente Exatamente. Piada Mas- com a maioria dos jogos de blockchain games. Saiu tudo bugado, né? Mas realmente, o Cyberpunk acho que foi um jogo que deveria rodar no blockchain já, né? Sabe, eu comprei logo na estreia, né? E rolou uma particularidade nesse lançamento que eles só mandaram pros caras que fazem reviews, né? Os youtubers, influencers, a versão de PC. E aí os caras tem uns PCzão da NASA e tal, o negócio rodou liso, né? E aí eu comprei, na época eu tinha o PlayStation 4 ainda, né? Ele saiu antes do lançamento do PlayStation 5, se eu não me engano. E, nossa, cara, mas assim, a hora que eu comecei a jogar, eu falei, meu Deus, mas o que tá acontecendo? Será que é um problema? Eu não baixei o jogo inteiro? Sei lá, tentando inventar uma justificativa. Porque, tipo, não era consumível o jogo, assim. Parecia o Agostinho Carrara no telefone. O estúdio é muito novo pra... Descreve essa cena pra mim. Um dos melhores sitcoms brasileiros é A Grande Família, né? Sim. Linneu e tal. E o Agostinho, ele era sempre o cara que dava migué quando ele não queria falar com alguém, que ele tava no telefone e falava, tô cortando. Era basicamente assim. Clássica. Gostei, Então, assim, adorei a imaginei interpretação. o Agostinho Carrara no telefone como o seu jogo travando. Era exatamente isso. Não, exatamente. Então, assim, o Cyberpunk é um ótimo exemplo de AAA, mas, assim, citando outros ali pra deixar todo mundo na mesma página. God of War, Assassin's Creed, Far Cry. Todos esses jogos são jogos AAA, né? Então, um baita no investimento. Aquele jogo que você olha e fala assim, caramba, esse jogo parece realidade, sabe? Uhum. Então, esses são jogos AAA, né? Então, assim, a indústria de jogos tradicional é gigante, é um movimento, uma baita de uma grana. O problema da indústria de jogos tradicional é que desses 180 bilhões de receita, cara, quase nada vai para os jogadores, né? Então, assim, é uma indústria de fazer dinheiro, uma máquina de fazer dinheiro. Então, o jogador, no fundo, é só mesmo para retirar os recursos, né? Produção, estão invadindo o estúdio. Produção. Até me perdi aqui no que eu tava falando. Não, mas beleza. Então, assim, se eu for olhar pro blockchain games, né? Como que a gente explica um jogo em NFT? A minha visão de jogo em NFT é justamente você conseguir compartilhar com os jogadores parte desse ecossistema, né? Então, parte de tudo isso daqui. Não só sugar o jogador como fonte de receita, mas também o jogador fazer parte da criação do jogo e também poder, tipo, ter posse daquilo que ele mesmo criou. Então, assim, se a gente olhar, né? Vamos olhar para cases, assim, do mercado, né? Todo mundo aqui acho que deve conhecer a Steam, né? Ou então, pelo menos, um CSGO, um Dota da vida, que roda... Os dois são dentro da Steam, né? Você conhece, né, Richard? Não, eu falei que eu queria fazer a próxima pergunta. tá. Então beleza. Tudo Então, bem. assim, e dentro da Steam, você tem alguns itens cosméticos, né? Dota, CSGO, putz, uma faquinha no CSGO, tem faquinha que é milhares de dólares, sabe? Tô falando valor grande aqui. E assim, a faquinha é um item digital que tá dentro do marketplace da Steam, né? Pode ser negociado. Você toma um fee de negociação em cima da cabeça do comprador, do vendedor, que fica, então, uma parcela das transações para Steam, e a sua grana fica presa dentro da plataforma. Então, assim, você não pode gastar sacar. dentro da Steam, Exatamente. comprando A partir outro do momento... jogo, outros itens. a partir do momento que você colocou R$1 lá dentro, você nunca mais tira, né? E de certa dentro- forma, é existe deles. um poder de confisco, né? Porque Exato, quem vai tomar De certa decisão... forma, não, né? com certeza. Né? É que assim, não quero fazer um Total. paralelo com o confisco do Brasil, né? Mas tá sob domínio da plataforma, Sim, ela sim, faz o sim. que ela quiser. Sim, isso já aconteceu muito, assim. Então, jogadores até players profissionais, né, no cenário competitivo, tiveram suas contas banidas com um inventário avaliado em milhares de dólares, sabe? Que foi literalmente deletado, que foi literalmente jogado num lixo eletrônico. Então, assim, o cara que tem um dos inventários, né, mais valiosos do jogo, na verdade ele não tem, né? Na verdade, isso é propriedade da empresa. Então, isso pra mim que é a diferença entre um jogo NFT e um jogo do mercado tradicional. Porque no jogo NFT, você garante que a posse desses itens digitais são seus. Então, essa é a diferença fundamental pra mim. Se a gente olhar do mercado, sem falar, né, de tecnologia por trás, assim, rodar no blockchain, acho que é o... Mas acho que até tem um parêntese legal pra explicar, porque uma dúvida que surge pras pessoas, assim, jogos que usam blockchain, não é que eles deixam de usar a internet e passam a usar o blockchain.
Você continua usando a internet. Não, mas é uma dúvida comum, né? Porque não é tão claro para as pessoas como é que funciona o blockchain. Uhum. E aí o Paulo tá falando dos NFTs, né? O NFT é a propriedade ali dentro e isso tem que estar registrado num blockchain para poder ser um registro válido e auditável, Exato, né? Sim. E aí o uso do blockchain é justamente para registrar todas as transações. E mais do que isso, né? Então, no caso ali, se eu tivesse a Steam no blockchain, os itens do jogo seriam NFTs registrados lá com propriedade atrelada a quem possui, não ao dono do jogo, né? Exato. E aí eu continuaria usando a internet, mas eu tenho como se fosse uma grande planilha de Excel, que é o blockchain, onde estão registrados, ó, esse item pertence ao endereço tal, que é representado pelo Richard. E o Richard decidiu mover a faquinha de um lugar para o outro, ele pode fazer isso porque os blockchains, né, ou as redes são interconectadas, né? Cara, eu tô na rede do Ethereum, posso mandar para outro Mas acho lugar. que esse é Sim. o ponto central da pergunta, é que pra pessoa que está consumindo o jogo, ela tem exatamente a mesma experiência de um jogo qualquer. certo? Sim, De sim. um jogo A que ela ideia, consumiria na Steam. a ideia é essa, tá? Deveria ser essa. Deveria ser essa, sim, A sim. gente vai entrar aqui nos detalhes, Estamos né? no Falar. começo. Exato. A gente tá no começo desse movimento, né? Será que a gente tá na época dos arcades, Do relativamente jogo da falando? cobrinha? Ai, Talvez. cara, Acho é que já um pouco... passou um pouco disso, né? tá na época dos jogos de browser, assim. Pra quem jogou browser, um Adventure Quest, Eu só joguei miniclip.com. isso. Tá quase nos joguinhos de Flash. Tá Lembra do falecido Flash, Tá, coitado. então a gente tá uns 15 anos pra trás. Mais ou menos. Exatamente. Mas assim, então, falando, né, pra trazer um pouco pro mundo real, assim, do NFT, né, fazendo um paralelo, quem já jogou Magic, quem já jogou aquelas cartas do Pokémon, por exemplo, Yu-Gi-Oh!, consegue ter mais noção do que é um jogo NFT. Porque as cartas do Magic eram suas mesmo. Você comprava o pack ali e você mantinha dentro você tinha seu próprio deck. A galera... E nem todas as cartas têm a mesma emissão, né? Então, você Isso. ter o Charizard brilhante a vale muito mais do raridade. que qualquer outra carta do Pokémon, Sim. simplesmente porque tem poucos Charizards. De Sim. nada por ter te contado, viu? Não, eu não tenho Charizard. Não, mas assim, ó, Eu só tenho o Raichu. mas se algum ouvinte quiser enviar pra gente uma carta dourada do Charizard ou uma Black Lotus do Magic, a gente também estamos dispostos A gente faz o receber, review tá? dela. A gente devolve um livro. A gente faz um... Vamos fazer... A gente bate um papo com uma pessoa aqui, vamos contar um pouquinho a história dessa pessoa, né? Pra entender como que ela conseguiu isso daí, como que ela guardou. Mas acho que é legal, hein? E eu queria te fazer uma pergunta que, assim, né, isso começou a chegar, né, nas teleconferências, por exemplo, das empresas tradicionais de games, e essa pergunta é agora um tema recorrente. E tem um debate que, assim, legal, o ponto central do argumento é que até hoje os players não compartilharam do upside. A premissa básica disso é que existe um upside e não um downside, né? Só que se você quer estar exposto com essa espécie de ownership à plataforma, ao game, você está exposto necessariamente aos dois lados. E para o consumidor, isso é um argumento hoje das grandes empresas de game, estar exposto a um downside de entretenimento não é algo óbvio. Então, esse é o ponto número 1. E o segundo ponto é que também eles dizem que não é bem assim, no sentido de que todos os jogadores são igualmente prejudicados no modelo atual. Por quê? Você vai adquirir um game. Então vamos supor que é um game daqueles tipo um God of War, que você vai fazer um investimento de $60. Algumas pessoas, 90% dos jogadores, vão consumir esse jogo em 20 horas. Sim. Então elas pagaram cerca de $3 por cada hora de entretenimento delas consumindo God of War. Só que 10% dos jogadores, que são justamente aqueles mais propensos a serem os jogadores que vão consumir as NFTs, por exemplo, que vão desejar propriedade, vão estar no topo da pirâmide de jogadores, vão jogar esse jogo por, sei lá, 600 horas. Pra esse cara, o entretenimento médio por hora dele tá na casa de centavos. Sim. E que ele, então, na verdade, assim, é como se o que a indústria coloca, que hoje, esse cara que tá reclamando, na verdade, ele é subsidiado hoje pra ter o entretenimento dele, porque você tem toda essa massa de jogadores que pagam e tem um entretenimento hora muito mais alto do que o dele pra ele poder ter esse consumo, praticamente jogar, entre aspas, jogar de graça, né? Assim, só pra explicar um pouco, assim, o modelo de negócio de jogos, ele é bem extenso, né? Você tem vários tipos de modelo. Então, assim, esse, por exemplo, é um jogo AAA que você paga, é um modelo mais retail, digamos assim. Sim. Você paga pela commodity, você paga pelo jogo ali e beleza, é seu dentro daquele ambiente e você pode jogar quanto você quiser, enquanto os servidores estiverem ativos, etc. Uhum. Quando tiver suporte para aquele jogo. Mas assim, então você paga uma única vez. Mas esse é um dos modelos, tá? E eu vou trazer um dado interessante aqui. Cara, Traga. acho que é legal, porque a gente tá falando aqui de jogo AAA,
né? A gente tá falando assim, pô, e a gente tem jogos AAA super caros hoje em dia no mercado, né? Tipo, pra realidade do brasileiro, pelo menos, né? Com esse real, essa moeda louca que a gente tem. Mas assim, tem jogos que você paga R$360 num jogo. Então, é caro. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Desses 180 bilhões de dólares, quanto que você acha que vem de jogos que são pagos? Uou. Eu diria que uns entre 30% e 40%. Cara, 3/4 da receita vem de jogos gratuitos. Desses 180 bilhões. Não sei tão mal. 25%. É, Não sei até que tão foi, mal. até que foi bem. Até que foi bem. Até que foi bem. Normalmente as pessoas erram mais. Mas tem noção disso? Olha, Olha você me isso. induziu um pouco na pergunta também. É, exatamente, claro. Já tava dando aqui o Contei com esse spoiler. benefício. É. Mais de 50% não ia ser, Não né? ia ser, Com essa exatamente. introdução. Olha que louco, né? Então, assim, nos jogos pagos, que é esse modelo que você tá falando, né? Que você vai, tipo, beleza, você paga uma vez, você pode jogar quantas horas você quiser e diluir esse valor. Não é a maioria. A maioria da grana é em jogos gratuitos. E isso é muito louco, né? Tipo assim, se a gente parar pra pensar nisso. Então, é só pra dar um exemplo de como existem milhões de maneiras de monetizar. Tem jogo que vai cobrar mensalidade, tem jogo que vai ter modelo de free-to-play com gacha, que é um estilo de um sorteio que você paga, igual suas cartazinhas do Pokémon ou do Magic, você compra um pack e você tem uma chance pequena de tirar um item muito raro ali dentro. Então, tem gente, gacha é um termo, né, em japonês, né? Então é asiático. Isso na Ásia é muito disseminado, assim. Cara, Genshin Impact foi um dos maiores lançamentos mundiais que a gente... Isso foi lançado em 2019 ou 2020, agora eu não lembro mais. A pandemia me deixou bem louco. Mas, cara, em receita, é um jogo 100% gratuito para celular, para computador e para consoles. E os caras estouraram de fazer. Foi a maior receita de todo o tempo de jogos, assim. E ele era 100% gratuito. Por quê? Porque você tinha que gastar para você comprar os packs para poder tirar um personagem raro, um personagem lendário. Entendeu? Então, assim, o negócio existem vários modelos de você monetizar. E isso, em Play to Earn, né? Falando em jogos NFT, também existem, tá? Vários jogos. Tem jogos NFT que a proposta é ser jogos free-to-play, não tem barreira de entrada, você pode... qualquer pessoa pode jogar sem fazer um investimento inicial. E tem jogos que você precisa fazer um investimento inicial. Estilo Axie Infinity. Você precisa de pelo menos 3 Axies, 3 NFTs para conseguir jogar o jogo. Então, tem muito isso, assim. E falando um pouco mais de jogos NFT, né? Eu falei assim, legal. Um aspecto deles é você ser dono dos seus itens, né? Daquilo que você cria dentro do jogo. Isso é parte de NFT, legal. Mas tem o segundo aspecto, que é você participar da construção ou então até ser remunerado por isso, né? Que é o aspecto do Play to Earn. Então a gente tem o aspecto do NFT e o aspecto do Play to Earn. Se você perguntar pra mim, não, beleza, aí a gente entra naquela parte que você falou, sei lá, 90% dos players vai jogar, vai fechar o jogo em 20 horas e beleza, é isso. E aqueles 10% ou menos, na verdade menos, né? Vai, tipo, vasculhar, virar cada pedra do jogo, né? Então, a gente tem vários perfis de jogadores também. Perfil de jogador casual, perfil de jogador hardcore, tá? Isso existe em qualquer jogo. E existe até outros perfis, speedrunners, e não vou entrar nesse detalhe. Depois a gente pode conversar em outros podcasts aqui, né? Uhum. Mas, cara, jogo é uma coisa bem doida, assim. Mas, beleza. Então, o aspecto do Play to Earn, que é o que tá mais até em pauta hoje em dia, né? Quando a gente fala, eu prefiro chamar de jogos NFT do que Play to Earn. Até porque esse termo já tá caindo, tá? Vamos falar um pouquinho de Axie Infinity, Até né? porque se todos jogarem pra ganhar, não é Isso, possível, né? exatamente. Uma hora acaba. Uma hora acaba, exatamente. Infelizmente, eu tenho que quebrar esse sonho pra vocês aí, gente. Também Não, gostaria, tá? Mas eu acho que, assim, só também uma coisa pra adicionar ali, que se colocou muito em questão no ano passado o formato do Play to Earn Exato. por parecer muito com um Ponzi, né? Uhum. E muito associado a essa ideia de que você vai simplesmente jogar, ter um esforço ali dentro, vai receber uma recompensa do jogo diretamente para que você... Faça esse trabalho, né? De jogar. Sim, estão te dando esse... E aí isso depende da entrada de novos jogadores. Só que isso é só uma ponta das várias pontas desse mecanismo, né? E aí no fundo, por exemplo, isso que o Paulo falou, assim, se eu tenho um jogo onde eu tenho os itens colecionáveis, e aí, por que eu vou pagar, num jogo tradicional, sem blockchain, pagar $1.000 numa faquinha, tem um porquê.
porque ela é rara, porque ela tem um poder especial, porque ela é de uma série limitada, sei lá, né? E quando você tem a posse desses NFTs, você tem muito mais possibilidade de criação de marketplace, você também ganhar com esse jogo, ainda que não seja jogando. Então você tira o elemento play to earn exatamente, e você pode ter o earn dentro do ecossistema. Fora que você tem os demais mecanismos de incentivo justamente para você criar comunidades ali em torno do projeto, em que você também pode ganhar recompensas não só pelo jogo, mas pelo apoio, pelo envolvimento. Porque até se você pensar, né, olha o próprio caso da Axie Infinity, como é que a Sky Mavis, né, como é que ela cresceu. Ela cresceu muito amparada nas próprias pessoas da comunidade. Assim, muitos dos funcionários da empresa hoje são membros da comunidade. Então, como é que você traz esse público todo ali para dentro e, no fundo, você está mudando um pouco a essência do modelo de negócio de uma empresa de games tradicional para envolver mais a comunidade com recompensas, né? E beleza, foi legal ali você ver aquelas notícias dos filipinos largando os empregos e indo jogar Axie Infinity, mas aquilo era um caso fechado num momento que o negócio estava crescendo e que dava para ganhar. Não é que vai ser sempre assim, mas que você pode ter sim algum tipo de receita com esse jogo. Claro que pode, né? E é o comecinho do desenvolvimento desse tipo de mecanismo, né? Sim. E assim, só pra falar um pouco desse mecanismo, você ganha pra jogar, isso já acontece no mercado tradicional também, só que é 0,2% dos players que acabam entrando nesse negócio. Seja porque a própria empresa do jogo patrocina um influenciador para trazer mais jogadores, ou então... Tem sempre alguma... como se fosse uma segunda derivada nessa lógica, né? Ela não fica restrita ali só entre essas duas pontas. Não, tem um contrato, via contrato, né? Assim, não, e existe um interesse da plataforma, né? Sim. Quando ela tá remunerando algum jogador, ela não faz de livre e espontânea vontade só porque, nossa, você é tão bom no jogo. Não, e mesmo que a gente conversou em algum episódio anterior, que era quando a gente falava assim, o Corinthians tem um time que joga LOL. Sim. Né? Não sei se é esse o caso, mas sim, tem times de futebol que tem times de jogo de esportes, né? E assim, você vai ter uma remuneração, aí não pelo jogo, né? Mas pelo ecossistema. Mas você tem formas de... enfim, né? Até se você olhar as próprias mudanças recentes no Axie Infinity, ela tira muito o elemento do play to earn tradicional, que cara, entra lá, aperta uns botões e ganha as moedas, e vira muito mais com um esquema competitivo de conforme você se engajar e for melhor, você vai ter recompensas, e aqui eu tenho um bounty de marketing mesmo, né? Pra fazer com que as pessoas se engajem com aquele jogo. No fundo, o Play to Earn é isso, né? Ele é uma baita de uma estratégia inteligente de growth, né? Foi isso que fez o Axie crescer tanto, né? Então, se a gente pensar... do ponto de vista da plataforma, é quase que um custo de captação de cliente, é lógico. Exatamente. Exatamente. Eles estão olhando ali como um CAC mesmo, assim. Então... de alguma forma, como se a gente tivesse começado com as loucuras lá do Rappi de dar R$50 todo dia pra você, e agora você passando por um cashback mais inteligente, né? Assim, agora você tá dando recompensa pra quem você deveria mesmo, e você tem, e por ser um público limitado, você faz com que os demais tentem ficar naquele patamar também, né? Vira mais uma espécie de campeonato do que uma espécie de, cara, chega lá e ganha de qualquer forma, né? Sim, com certeza. Eu acho que, assim, como o modelo é muito novo ainda, toda a galera entrou com essa proposta, né? Principalmente até pelo nome, né? Play to Earn. Poxa, a galera que começou a jogar não entrava pelo jogo, ele entrava pela grana, né? Então, assim, e é por isso que se traduziu, né? A galera chamando, parece um esquema de Ponzi. Porque, de fato, assim, na essência, parecia mesmo. Você dependia do influxo de novos jogadores entrando no jogo, né? Comprando novas NFTs, movimentando a economia, para você conseguir pagar quem estava jogando, né? Então você gerava, os tokens. Esses tokens, eles eram utilizados para criar novas NFTs que os novos jogadores comprariam para entrar. Então foi assim que a Axie, por exemplo, explodiu, né? Foi isso que possibilitou esse crescimento exponencial dele. O problema, que agora a gente está vendo, é que, de fato, assim, depois que esse crescimento, essa demanda de novos jogadores desacelerou, a criação desses tokens de pagamento, entre aspas, ela não desacelerou. Então, o problema é que o token começou a inflacionar, o preço caiu pra caramba, né? E você tinha um monte de NFT com pouca demanda de jogadores querendo comprar. Muita oferta, pouca demanda, o preço vai pra baixo. Tem uma pergunta pros dois, vocês podem se revezar na resposta. Que, primeiro, pro jogo ser legal, ele tem que se direcionar bem a um público específico, tem que entreter aquele público e aí as pessoas vão até lá. Só que, supondo que essa etapa seja
bem sucedida hoje, então temos um jogo legal ali que, puta, tem uma aderência, tem um fit com o público. Hoje um dos grandes desafios é fazer o onboard desses jogadores, Uhum. porque é um onboard mais técnico. Então, hoje tá limitado a algumas pessoas que estão dispostas a ir ali a gastar alguns tutoriais, gastar um tempo aprendendo realmente só como ela começa a jogar aquele jogo. Não é a mesma experiência de você clicar, passar o seu cartão na loja virtual da Microsoft ou da Sony, o jogo baixa, você clica no X e começa a jogar. Uhum. Como vocês veem isso se desenvolvendo hoje? E o quanto que meio que o próprio desenvolvimento da indústria, né, a sofisticação da indústria em games mais legais, mais próximos de AAA, depende dessa outra parte de você facilitar o onboarding dos jogadores? Cara, isso daí é bem legal. Ainda bem que você pegou nesse ponto, porque aí a gente entra também, né, de qual fase que a gente tá, né? Que a gente falou assim, os jogos são parecendo aqueles joguinhos de flash, né, de antigamente. Uhum. E de fato, assim, é uma proposta, um conceito muito novo. Um conceito que eu acredito pra caramba, que acho que faz todo sentido, né, pro ambiente de jogos. Só que ele começou agora e principalmente pensando em desenvolvimento técnico mesmo, leva tempo de você entregar soluções que facilite a usabilidade do usuário. Então, hoje, assim, pra quem começou a investir em cripto lá em 2015, investe hoje, acha super fácil. Porque melhorou muito. Continua pra quem não investe, difícil, né? Mas a gente viu um crescimento nessa usabilidade maravilhoso. E a gente tá vendo soluções, todo dia tem uma proposta de uma solução nova que vai melhorar a usabilidade. Tô falando dos pontos que até, assim, é um dos mais básicos, mas você precisa falar inglês, né? Sim, depende, na Na verdade. maioria dos casos. Né? Hoje em dia, a comunidade de Play to Earn tá bem desenvolvida. Se você entrar, tipo, em Discords, de grandes projetos, etc., ele já tem, inclusive, canais próprios de cada língua, né? Isso. E você tem community managers responsáveis por traduzir todo o conteúdo. O negócio escala. O jogo é bem doido, assim, né? Então, por exemplo, aqui a gente tava conversando com o pessoal da Dux ontem pro CryptoStorm, né? Outro podcast aqui. E eles fazem esse trabalho de criar conteúdo em português, de Play to Earn, justamente para fazer o onboarding dessas pessoas, né? Que eles atingem, né? Que não sabem o português e tal, justamente para conseguir desenvolver o mercado, né? Então, tem isso, tem bastante. Então, cara, tem muita coisa em filipino, Mas tem uma sabe? coisa que eu acho que assim, vai na linha do que você falou, que é verdade, que é se você pensar, pelo menos pra mim foi muito representativo quando surgiu o Candy Crush. Uhum. Até o Candy Crush, minha mãe não jogava jogos. E a partir de então, ela passou a jogar. Não, já passou, não joga mais, mas sim, ela passou a se relacionar com esse tipo de conteúdo. Uhum. Até então, era eu que jogava, sei lá, o PlayStation. E pra minha mãe, aquilo provavelmente parecia um pouco mais técnico, ainda que não fosse tão difícil de entender que era só colocar o CD lá e jogar. Mas hoje, de uma certa forma, você ainda vê um público mais gamer mesmo, aderindo a esse super. mercado. E a gente não chegou ainda no Candy Crush de GameFi, na minha opinião. Assim, a gente não tá ainda num cenário em que seja tão simples quanto você usar um app do seu celular, assim, uma analogia tão fácil com o mundo ultra, do hyper casual, e aí você começa a jogar. Mas eu acho que não tem muita barreira para isso, porque não é que esses jogos eles estejam desenvolvendo, tirando a parte da integração com blockchain, o resto não tem muita diferença do que já foi feito nas últimas A décadas. tecnologia é a mesma, né? Tirando blockchain. Essa, inclusive, minha próxima pergunta, no sentido de, tem alguma vertical de game, porque, de novo, tem vários tipos, né, de jogos, que tem um fit natural com blockchain games, e tem alguma que, puta, você fala, tá bom, pra isso aqui não faria nenhum sentido, você estaria, por exemplo, piorando a experiência atual pra levar esse game pro blockchain? Cara, é que depende, né? Depende do modelo e de como que ele vai trazer aquilo, né? Então, assim, eu vou dar algumas coisas que eu acho que funcionam e que não funcionam. Assim, no-brainer, que a gente falou aqui, né? Tipo, quem jogou Magic, quem jogou... Cara, jogo de carta faz muito sentido. Porque isso daí, você conversa diretamente com o par no mundo real, né? Então, cara, é muito fácil você entender que essa carta, você comprou a carta, essa carta é sua, você pode trocar ela com outros jogadores, né? Então, isso é bem fácil e próximo da nossa realidade. Então, jogos como, por exemplo, Hearthstone, que é da Blizzard, né? No mundo tradicional, poderiam ser trazidos muito facilmente para o blockchain. Então, tem uma proposta dessas já já desenvolvida, já rodando, que é bem legal, assim. Que é o Gods Unchained. É um ex-diretor do Magic Arena The Gathering, né? Que é a versão digital do Magic. E ele tá criando... tem um jogo, né? Tá criando esse jogo dentro do blockchain.
Então esse jogo já existe, já tá rodando, os jogadores jogam, tem marketplace, tudo certinho. Mas você falou de cartas, talvez um cenário em que não fizesse tanto sentido assim, pelo menos não vejo muito ganho, são jogos de carta tradicional sem comunidade. Então, tipo, Uno. Isso Não teria muito concordo, porquê, né? A não concordo. ser que você tivesse um campeonato de Uno envolvendo outras pessoas, ou paciência. Os jogos talvez mais, né, o for fun ali, que você não tem muito por que comprar cosméticos ou por que interagir com outras pessoas, aí realmente não teria tanta vantagem do NFT envolvido ali, justamente porque pra eu ter uma propriedade digital, eu preciso me relacionar com outras pessoas, né? Uhum. Porque assim, se eu... existir essa comunidade. É, né, assim, eu em torno posso, eu posso encomendar um quadro de um artista pra minha casa, mas se ninguém mais conhecer esse artista, provavelmente esse quadro não tem tanto valor. Eu paguei pela hora homem ali. Se tem uma comunidade em torno daquele negócio e dá valor àquele objeto, aí faz sentido ele ser. Mas uma assim, eu acho que propriedade. até... Posso dar um, Claro, um pode ponto nessa discussão? Que assim, você comentou que 25% da receita apenas de toda a indústria Uhum. vem dos games AAA. Mas aí se eu tiver que dar outro chute nessa estatística, eu diria que se a gente olhar da parte de custo de produto, a proporção é maior do que essa direcionada aos games AAA. Com certeza, sim. Porque opera-se um game AAA com muito menos margem. Sim, fato. E aí pensando nesses caras hoje, que são, vamos lá, querendo ou não, é quem puxa a indústria em termos de tecnologia, porque é o cara que mais está investindo. É o cara que mais gera emprego também. Uhum. Esse cara faz sentido pra esse tipo de game, por exemplo, na tua cabeça, um game AAA acontecer dentro de um esquema de NFTs? Cara, Uma faz. arquitetura dessa? Faz, assim, é que existem vários tipos, né, de jogos AAA. AAA é só uma categoria, mas dentro dessa categoria tem N tipos diferentes, né? Então, assim, os jogos que a gente falou aqui, por exemplo, God of War, né, tipo, o próprio Cyberpunk, eles têm um potencial um pouco menor, seria mais, assim, colecionáveis, dentro de blockchain, alguma coisa do gênero, né? Então, skins, sabe? Isso tinha também nesses jogos, sabe? Vai ter uma edição limitada de um machado lá do Kratos, sabe? Que é de gelo, sabe? Então, isso acontece, né, nesse mercado tradicional. Isso poderia ser uma NFT, entendeu? Você compra e você usa o cosmético. Então tem esse aspecto. Ele é menor, é bem menos explorável. Então aí entra, né, nos jogos que, talvez, não digo que piora, é menor o potencial. Tem alguns que pioram porque a proposta foi mal feita, assim. Saiu um Tibia de NFT que, mano, não faz sentido nenhum ser NFT. Tem um outro ponto que eu adicionaria, inclusive, nessa pergunta, que todo mundo sabe, fala mal da Apple por cobrar 30% de todas as transações que são feitas na Apple Store, e o Android segue essa mesma política. Mas muitas dessas pessoas não têm conhecimento de que a indústria de games funciona exatamente assim, né? Sim. E que a própria Nintendo inventou esses 30% lá atrás. E hoje, quando você compra um jogo digitalmente na Sony ou na própria Store da Microsoft, embutido ali está uma remuneração de 30% desses caras também. Sim. Só que eles têm... quase, né? É quase música, bem parecido. Só que eles têm esse valor hoje na cadeia porque eles servem como a sua ferramenta de escala, né? Onde você vai ser descoberto se você ainda não tem uma marca igual os games que a gente tá mencionando aqui, que a maioria dos jogadores conhece. Vocês veem a emergência de algum player parecido com esse para ser a Apple Store dos games de NFT? Sim. Tipo, um cara agnóstico ali, um cara que tá aberto a negócio e que vai ser remunerado talvez com incentivos bons, enfim. Cara, a gente não só vê, já existe, tá? Tem projetos muito legais. Um deles aqui você já conhece, acho que a gente já conversou, né, Richard? Que é Immutable X, que é uma rede Layer 2 do Ethereum, que é basicamente um launchpad de games, assim. Os caras têm toda a infraestrutura, toda a facilidade para o próprio desenvolvedor conseguir desenvolver as ferramentas para um jogo desse. E ali dentro, claro, você vai colocar, vai ter fee dentro do smart contract. Então, Sim, por com exemplo, certeza. todos 20% dos fees de transação, que são pequenos, né? Mas dos fees de transação vão ser pagos em MX, né? O token nativo da rede. O token de governança, né, na verdade. Então tem tudo isso. E tudo isso essa parte já estão pensando na experiência do usuário. Então, se eu comprar uma carta lá dentro, que é um NFT do Gods Unchained, que roda lá dentro. Eu vou lá comprar uma carta que é, tipo, sei lá, é um deus grego lá, tipo, parece o Zeus, né? É uma das cartas do jogo, isso. Aí você compra essa carta. Cara, eu vou pagar, sei lá, vamos dizer que eu pago 0.04 Ether. 20% vai ser convertido automaticamente em MX e pago no token de governança. Pro usuário é 100% transparente. Então isso já tá acontecendo.
sabe? Conforme a gente fala aqui, toda essa... Cara, é uma história que se repete, assim. Tanto da indústria tradicional de jogos, agora olhando pra jogos blockchain, né? Então, a mesma coisa você falou, mas isso não... E a barreira de língua? Cara, quando eu comecei a jogar, não tinha jogo em português. Não existia. O primeiro jogo que eu joguei foi um Nintendo que meu primo trouxe do Japão e era Final Fantasy em japonês. Você tem noção disso? Isso me impediu de jogar? Não, sabe? Me impediu de ser gamer, virar nerd? Não. Mas tenho certeza que você não fazia ideia do que você tava fazendo. Não, claro que Era não. tipo eu jogando Street Fighter no arcade. Bate em todos os botões e espera alguma coisa acontecer. Mas sinceramente, você acha que aí só tinha coisa em inglês, né? Eu quero mais acessível pra gente, porque ninguém tava olhando pra esse mercado. Foi assim que eu aprendi inglês, sabe? Então, isso daí vai acontecendo naturalmente, essa evolução da indústria. Hoje, a comunidade de jogadores brasileiros é uma das maiores do mundo, sabe? Então, hoje, todo jogo AAA sai com um pacote de língua em português, ou legenda, alguma coisa assim. Toda vez que sai alguma notícia do tipo, parece que desbloquearam o PlayStation 5, dá até um arrepio, né, de medo. Fala, não façam isso, não façam isso. Vai acabar com toda a indústria de game que a gente construiu aqui. Então é isso, assim, acho que é tudo um processo, é claro, é um movimento ainda muito embrionário, e acho que também isso é o que é muito legal, porque baita de um potencial de investimento, né, a gente tá pegando aqui tudo cheio de mato ainda, sabe? Então vale muito a pena olhar para esse mercado nesse momento. E assim, claro, vai ter coisa que vai parecer estranha, mas é porque, mano, a gente tá começando, sabe? O próprio Axie, ele agora, né, em começo desse mês, acho que foi dia 9, né, Bazan? Que eles implementaram as mudanças nas recompensas de SLP. Então eles estão olhando esse movimento, estão se adaptando justamente para atender, né, o modelo econômico e ter um projeto com perenidade. Né? Então, ia trazer um dado que eu tava pegando aqui do nosso canal fechado, entre nós aqui. Cara, dado que o Paulo mandou hoje mais cedo, né? Se você pegar o market cap total dos projetos ligados a NFT, e aí eu não tô falando só de jogos, eu tô falando de tudo, ele é de 16 bi de dólar, se eu não me engano, né? Que é 1% do market cap total de cripto. E o market cap total de cripto é alguma fração do percentual de market cap total de mercado tradicional. Então, assim, se você entender cripto como algo super early stage dentro do mercado financeiro tradicional, você tá pegando algo que representa 1/100º disso, é ainda o mercado endereçável, né, ali, atual de NFTs. Então, ou market share, de NFTs. Então, assim, pra você ver o quanto de espaço que tem, né? E querendo ou não, você olha para a história recente, a gente teve um ano e meio, assim, de conhecimento um pouco mais massificado sobre esse tipo de ambiente. Porque, obviamente, esses jogos já vinham sendo desenvolvidos há mais tempo, mas o boom mesmo foi 2021. Sim. Então, eu até olho de uma forma positiva, assim, se você vê que, apesar de ser uma história tão recente, você já tem jogos com uma qualidade boa, né? Se você fizesse um paralelo com como eram as soluções de cripto quando elas começaram a surgir, ou pelo menos começaram a se massificar lá em 2016 para 2017, era um negócio muito mais técnico, né? Então, uma coisa muito legal do ambiente de NFTs como um todo, e de jogos especificamente, é justamente o fato de já ter nascido muito mais user-friendly. Ainda não tá no nível Candy Crush, né? De qualquer pessoa ali, sem nenhum conhecimento do mercado, pegar e sair usando, mas a Axie Infinity foi um caso em que um enorme percentual da base inicial de usuários nunca tinha tido experiência com blockchain e não tinha conta bancária. Senhores, eu tenho uma última pergunta aqui, pra gente se encaminhar pro final, que eu acho que essa tá na cabeça de muitas pessoas que estão ouvindo a gente. A Sky Mavis, que é a desenvolvedora, por exemplo, do Axie Infinity, recebeu um investimento direto na ordem de 150 milhões de dólares. Então foi aportado direto na Sky Mavis, que não é uma empresa de capital aberto. Sob, vamos colocar assim, o guarda-chuva da Sky Mavis, estão hoje 3 tokens, certo? Certo. O SLP, o AXS e o Ronin. Então nós temos aqui uma empresa que recebeu um aporte de 150 milhões, alguém acredita que essa empresa terá um valor muito maior no futuro. Ao mesmo tempo, os investidores se expõem indiretamente ao que essa empresa está construindo através de tokens. Como que fica essa relação, então, do token com as empresas que estão de fato desenvolvendo esses projetos? E como que esse upside como que você separa o que é o upside de cada um aqui, né? Que tipo de upside o cara que compra o token está exposto e no que esse upside e riscos diferem, por exemplo, do cara que fez um aporte ali do fundo que investiu na Sky Mavis?
acho que já começa com um disclaimer de que nenhum dos tokens dessas empresas são relacionados a equity. Né? Uhum. Então, ao comprar um token, você não está de nenhuma forma comprando um pedaço do capital da empresa. Mas é como se você estivesse comprando um pedaço dos ativos dessa empresa. Porque é algo que ela está produzindo para power up os seus próprios projetos. Né? Então, se você olhar que esse potencial de valorização dos 150 milhões de dólares que foram injetados ali na compra de uma fatia da empresa, se você espera que esse negócio se valorize, ele vai se valorizar pelo sucesso da Sky Mavis dentro do ambiente de jogos e, obviamente, por uma geração incremental de receita ao longo do tempo. Isso vai acontecer com esses jogos crescendo, e aí cada um desses tokens ele tem uma relação diferente, né? Que é o que a gente vinha falando, assim. O SLP é um token de pagamento ali dentro, ele não foi pensado para ser um negócio que se valoriza demais, ele pode se valorizar pelo hype ou pode se desvalorizar pela hiperinflação que vinha acontecendo. O AXS, como um token de governança mais escasso, ele tem mais uma ideia de propriedade sobre o jogo, porque ele tem uma propriedade sobre uma possível definição futura sobre os rumos do jogo, apesar de hoje não ser uma DAO, né, não ser uma organização descentralizada, autônoma. E o RON, aí de fato ele escapa só do ambiente do Axie Infinity, ele tá mais no ambiente da Sky Mavis como produtora de um blockchain, que é a sidechain Ronin. Então ali você olha mais pro crescimento desse negócio que ele falou de, vou ter lá uma App Store, se esse negócio passar a abarcar outros projetos, ali tá a exposição, aí não seria tanto pros tokens nativos do jogo, né? Mas hoje acho que hoje é a única forma, né? Assim, essas empresas, elas não vão entrar ali no mercado via listagem de security tokens, né? Do seu equity fracionalizado. Elas vão criar um produto, mas é como se você tivesse comprando de fato parte do ativo daquela empresa, né? Acho que assim, isso entra naquele ponto que eu comentei no começo, né? Que diferente do mercado tradicional, os próprios jogadores podem também ajudar no desenvolvimento dos jogos que eles estão participando. E isso seria através da exposição desses tokens de governança do projeto. Então, quando a gente fala de token de governança, quando a gente fala de uma DAO, por exemplo, são instituições, organizações que você vota, né, e votar, o seu poder de voto é atrelado com com a quantidade de tokens de governança que você tem, né, então que você segura ou tá em stake, no rumo de desenvolvimento, né, naquilo que você quer trazer para dentro do jogo. Então, por exemplo, Axie Infinity, a ideia futura é usar, tipo, a sua posição de AXS para você definir, por exemplo, como vai ser utilizado a tesouraria dentro do jogo. Vamos usar uma parte aqui para campeonato, qual vai ser a recompensa para o campeonato, sabe? No contexto de campeonato profissional mesmo, né? Fazer um campeonato interno, alguma coisa do gênero. E aí a própria comunidade vai desenhando, né? Eles podem perguntar, abrir uma votação. Que feature vocês querem dentro do jogo? Vocês querem, tipo, eu quero roupinha para meus Axies, ou eu quero, tipo, sei lá, que meus Axies ganhem um cavalinho para voar, sabe? Então isso daí pode ser definido pela própria comunidade. Então você tem também mais poder de fala. Isso que é uma coisa que é bem unilateral dentro do modelo de jogo convencional. Senhores, muito boa a nossa conversa. Tá satisfeito? Eu tô. Então tá bom. A gente sabe que a gente só fez essa edição porque você queria saber mais sobre esse mercado. Não, com certeza. É um privilégio, inclusive, esse, né? De que eu posso chamar vocês aqui, aprender com vocês. Não, comigo você tá amarrado. Você tem que fazer comigo. Não, o Paulo você pode convidar. Nossa relação já é quase de marido e marido. Comunhão total de podcasts. Comunhão total de podcast, exatamente. No meu caso, vocês me chamaram só pra me difamar no começo do podcast mesmo, né? Não, tínhamos aqui pra destilar conhecimento. Os primeiros minutos é o que garante a audiência, né? Então eu tinha que deixar o melhor pro começo, não pro final. Maior retenção, né? Legal, senhores. Muito obrigado pela companhia. Voltamos semana que vem. Valeu, pessoal. Obrigadão aí pela audiência. Até mais.